Olá, estamos aqui para mais uma aula de leitura, interpretação e produção textual e eu sou a professora Joaquina. Na nossa aula de hoje nós vamos estudar a respeito da análise semiótica. Quando a gente vê esse nome, né, semiótica, pensa-se assim, meu Deus, o que vai ser, não é? É algo muito difícil, muito complicado. Mas, na verdade, é algo que faz parte da nossa rotina, do nosso cotidiano e que tem estado muito presente na universidade. Então, por isso, é importante que nós saibamos do que se trata, porque estamos diante disso no nosso cotidiano acadêmico. Vamos à nossa aula. O nosso objetivo na aula de hoje é reconhecer a semiótica como conteúdo presente em diversas situações acadêmicas, definir o conceito de semiótica, interpretar textos verbais e não verbais e, na parte dos exercícios, praticar questões interdisciplinares nas avaliações com linguagem não verbal. Como vocês vão poder observar ao longo desta aula, nós temos estado, assim, a gente tem tido contato cada vez maior com a questão da linguagem não verbal. Na verdade, nós sempre tivemos. O que aconteceu é que essa linguagem não verbal se tornou um texto que chegou à universidade. Que a universidade, então, começou a precisar de elementos, de subsídios para compreender essa nova forma de linguagem que já existia no mundo, mas que não estava tão presente assim na vida acadêmica. Hoje não. Hoje, se você presta um concurso, se você faz uma prova e está lá. Você tem questões em que tem uma charge, que tem uma tirinha, que tem uma propaganda, uma fotografia e que um gráfico, e você precisa saber analisá-los, porque sem isso você não vai conseguir, não é, responder de forma satisfatória as questões. Então, por isso, essa unidade, ela é bem importante para um bom desenvolvimento, não só na questão assim da prova, né? A gente não pode pensar dessa forma, eu vou aprender porque lá na prova vai ter questão com tirinha e aí eu tenho que saber resolver. Não, não é só isso, também é isso, né? A gente também não vai poder dizer que não. É um instrumento, a língua portuguesa aqui, essas aulas, elas têm que servir como um instrumento para você melhorar a sua vida acadêmica. E por que não na prova? Né? Tudo bem. O problema é que não é só isso. Não é só lá na prova que você vai ter a questão da semiótica, do texto não verbal. Nas situações de interpretação cotidianas, dentro de alguns textos, isso vai estar presente e nós precisamos saber, né, conhecer para nos apropriar. Bem, então nós vamos iniciar nessa aula, nós vamos conhecer os principais conceitos da semiótica e do texto não verbal em especial, tá? Então nossa atenção maior hoje vai ser para isso, para o texto não verbal. Como é que esse texto não verbal ele está presente nessas nossas relações sociais e como é que nós fazemos para uma compreensão melhor desses textos. É importante que a gente perceba que durante muito tempo nós acreditamos que a linguagem fosse apenas a fala. A gente fala, então isso é linguagem. A gente só se comunica porque sabe falar, né? E aí nós então cristalizamos uma ideia da comunicação apenas oral. Depois nós passamos para um outro estágio e começamos a pensar, não, mas a gente também se comunica porque escreve.
E esses 2 pontos hoje, eles estão muito claros para nós. Nós conseguimos compreender que nós nos comunicamos porque nós falamos, nós nos comunicamos porque escrevemos. Mas nós ainda temos uma certa dificuldade para compreender essa comunicação que não seja verbal. Tudo aquilo que é não verbal, nós não conseguimos, às vezes, compreender como sendo comunicação, como sendo linguagem, como tendo um poder comunicativo, tá? Então, o que nos chama mesmo a atenção é esse vasto campo que abrange a linguagem. Nós devemos romper com essa ideia, não é? Quebrar um pouco esse limite de dizer, eu só me comunico porque eu falo, porque eu escrevo. Não, eu preciso ampliar essa minha concepção. Preciso rever esse conceito e entender que a linguagem, ela se manifesta de formas diferentes e variadas. E algumas delas tão sofisticadas e tão importantes quanto a fala e a escrita. Então, olha, nós temos aí dentro dessa linguagem, a linguagem dos surdos mudos, o sistema codificado da moda. E isso é uma coisa muito interessante quando a gente pensa na questão da moda, não é? Aí você pensa assim, poxa, mas moda, não entendi por que moda é uma linguagem. A roupa que você usa é uma linguagem. A roupa que você usa define, apresenta traços para a sociedade de quem você é. Aquela pessoa só usa preto, cinza e bege. Você tem um perfil aí dessa pessoa. Uma pessoa discreta. Uma pessoa que não gosta muito de chamar a atenção. Você tem aquela pessoa toda colorida. Ela só usa vermelho, ela só usa flores, ela está sempre... Olha, certamente não é uma pessoa tão discreta em relação ao seu modo de se vestir, não é a sua conduta, tá? Mas você vai perceber que você consegue estabelecer códigos de como aquela pessoa é pela roupa que ela está utilizando. Então, a moda, ela comunica. O seu estilo, os desenhos que você usa, as estampas que você usa. Porque existem estampas, roupas que você diz, isso eu não uso não. Porque aquilo não te define. Aquilo não tem afinidade com quem você é. É uma linguagem. A culinária. Também nós não conseguimos compreender culinária. O que tem a ver culinária com linguagem? Tem tudo a ver. O sabor, ele comunica. Você sente o cheiro do café e você já renasce só com o cheiro do café. Então, olha aí, isso é linguagem. Isso aí é um sinal que chega até você e altera o seu comportamento. Então, isso te comunica. O sabor, às vezes, de uma comida, quando você come, você diz, lembrei da vovó, minha avó fazia uma comida que tinha esse gosto. Olha aí, sua memória sendo ativada por uma comunicação que veio por meio da comida. Então, nós temos diversos elementos não verbais que são tão comunicativos quanto a escrita e a fala. Então, o que é a semiótica? A semiótica, ela vai enfatizar a criação dos significados. Então, esse é o centro, não é, da semiótica. Ela estuda os significados dessas mensagens. Ela quer compreender quais são os signos. Quais são os signos utilizados para aquele procedimento de comunicação. É interessante, olha, que na nossa aula anterior sobre elementos de comunicação, nós já vimos isso lá, olha, a gente se comunica através de um código. O que são os códigos? São os signos.
E aqui, olha, nós estamos retomando, né, ampliando ainda mais esse conhecimento que nós já vimos anteriormente. Então, a semiótica, ela vai buscar a compreensão dos signos. Como é que os signos são utilizados para estabelecer esse processo de comunicação. Importante destacar que a semiótica, ela não vai desconsiderar o signo verbal. Porém, ela vai abarcar, ela vai contemplar todos os outros signos, tanto os verbais quanto os não verbais. Por isso que essa seria a ciência, né, da linguagem no seu campo mais amplo. Tá? E nós temos dentro outras ciências que estão destinadas a estudar a linguagem no seu campo mais da fala e da escrita, no campo verbal. Santaella é uma estudiosa da semiótica. Então, ela traz uma definição de semiótica. Olha, semiótica é uma ciência. É uma ciência. Qual é o objeto de investigação dela? Todas as linguagens possíveis. Todas as linguagens possíveis. É o que eu falei anteriormente. Ela não vai se dedicar apenas a estudar a linguagem não verbal. Ela vai, né, fazer aqui um apanhado de todas elas. Ou seja, ela tem por objetivo o exame de modos de constituição de todo e qualquer fenômeno como fenômeno de produção de significação. Ela quer estudar como é que se dá esse fenômeno da produção do sentido. Como é que esse cheiro do café chega até mim e faz com que eu tenha uma reação? Porque, olha só, se o cheiro do café não comunicasse, eu ficava lá do mesmo jeito que eu estou. E isso não vai acontecer. Como eu gosto de café, quando eu sinto o cheiro do café, eu já, não é, me agito e já penso, olha, tem café. Oh, que bom, ai, ainda bem. Né? Então, para mim, que gosto de café, todas as vezes que eu sentir esse cheiro, a comunicação é muito positiva, muito positiva. Então, nós temos aí alguns elementos que nós temos que considerar para que a gente consiga atingir esse poder da comunicação. O primeiro, os tipos de signos utilizados para criar mensagens. Nós estamos utilizando um signo verbal. Nós estamos utilizando uma imagem, um gesto. O que nós estamos utilizando? Então, qual é o tipo de signo? Quais são as regras de formação? Em todo lugar, a qualquer hora, eu posso utilizar o signo na sua versão escrita? Não. Em alguns momentos, a regra é que eu utilize o não verbal. E em alguns momentos, nem o verbal e nem a versão escrita, nem a falada. Eu vou ter que fazer um gesto mesmo. Então, qual é a regra de formação desse signo para que eu saiba em que situação eu posso utilizá-lo? Códigos que os interlocutores partilham entre si. Então, aqui, olha, eu só tenho comunicação se o código é comum. Eu falo português, o outro fala espanhol. Talvez a gente consiga se entender, mas não 100%. Existem palavras que ele não vai compreender, existem expressões que ele não vai compreender, que são próprias aqui do Brasil, e o mesmo vai acontecer lá. Existem expressões que são próprias, né, de cada idioma. E aí a gente dificilmente vai conseguir compreender, ou seja, os nossos códigos não são partilhados.
Eu domino um código, ele domina outro. Isso acontece muito hoje na questão, por exemplo, da escrita do WhatsApp. Então, eu que sou de uma geração um tantinho mais velha, só um tantinho, não muito, eu não compreendo, às vezes, o que meus filhos mandam para mim no WhatsApp. E aí eu já mando logo dizer, escreve direito, porque eu não compreendi. Não sei o que está falando. Tá? Então, olha, é um código que não está sendo partilhado. Então, eu só vou ter essa comunicação se o código ele é compreensível para o emissor e para o receptor. Aí nós temos, olha, 2 outros assuntos que não são mais novidades para nós, denotação e conotação. Esse signo está sendo utilizado no seu sentido real ou no seu sentido figurado? Eu preciso saber disso, por quê? Porque isso vai definir. Se está no sentido figurado, então não é bem aquilo que quer dizer. O que quer dizer? Todas as vezes que eu encontro uma conotação, todas as vezes que eu encontro o sentido figurado, eu tenho que parar e pensar o que ele quer dizer com esta palavra, o que esta palavra quer dizer. Porque caso contrário, se eu aplicar o sentido real, eu não vou ter o entendimento. E qual é o uso dado ao signo? Eu estou usando esse signo para quê? Eu estou utilizando para dar um exemplo aqui para vocês. Tá? Então, olha, eu usei 2 signos que se parecem, né, que podem até ser trocados um pelo outro. Para quê? Né? Para que eu estou usando esses tipos de signos? Para dar um exemplo. Eu estou usando para quê? Eu estou usando para eu me comunicar de forma mais rápida. Não, estou usando porque eu quero que seja uma informação mais longa. Não, estou usando para que ele tenha certeza de que é isso mesmo que eu quero dizer. Então, esses são pontos que vão nos ajudar a ter uma melhor comunicação e a compreender melhor um processo de comunicação. Aqui também nós vamos fazer, não é apenas uma revisão, nós já vimos isso anteriormente em outra aula, mas nós vamos aqui novamente verificar. A linguagem verbal, ela usa a palavra. A palavra é o centro da linguagem verbal. E aí ela está dividida em escrita e oral. A linguagem não verbal, ela não usa a língua. Ela não usa a língua. Essa é a principal característica. E daí nós temos um mundo dentro da linguagem não verbal, como nós já exemplificamos aqui. Uma dança é uma linguagem não verbal, ela expressa um tempo, ela expressa um estado de espírito, então ela tem uma comunicação própria. E a linguagem mista, que usa simultaneamente a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Para que a gente compreenda esse processo de comunicação, a partir dos signos, nós precisamos ter 2 compreensões muito claras. Primeiro, um signo, ele não é a coisa, ele não é o ser, ele representa. Então, se você diz Joaquina, é uma representação de mim, não sou eu, de carne e osso. Representação. Então, o que nós vamos observar? O signo, ele é uma representação e não o ser em si. Ele carrega esse poder de substituir, de ficar no lugar do objeto, de fazer de conta que é o objeto, mas não é. Então, olha,
isso aqui é um pincel. Isso que eu seguro, é o pincel. Porque ele escreve aqui, se eu quiser, ele escreve. Mas se eu escrever aqui, pincel, é uma representação. Não é o pincel em si. Então, esse é um conceito importante, tá? Nós temos ali o exemplo da palavra casa, tá? Então, casa. Eu posso ter uma pintura da casa, eu posso ter um desenho, posso ter uma foto, posso ter uma maquete, eu posso ter uma planta da casa. Nada disso é a casa. Eles estão simulando, eles se parecem, eles equivalem, mas eles não são a casa. Por quê? Porque o signo, ele não é a coisa em si. A casa está lá. Está lá de tijolo, de madeira, está lá, no lugar dela. O que eu estou vendo aqui é uma foto. É uma foto que é o quê? Uma representação, tá? Desse objeto. Nós vamos entrar agora no campo dos signos. E nós vamos ver 6 tipos de signos. É importante que você se detenha a cada um e que compreenda o campo próprio de cada um. Então, temos aqui signos que são sinais e signos que são sintomas. Os sinais, eles levam a uma ação mecânica, convencionalmente estabelecida pelo receptor. Então, aqui, olha, essa ação mecânica do signo, ela não é uma ação que é feita pelo emissor, de forma assim, digamos que espontânea. Ele já está condicionado àquilo. Por isso que leva a uma ação mecânica. Nós vamos entender como sinal. Sinal, por exemplo, você ligou a televisão. E aí, se tem sinal, ela começa a funcionar. E se você ligou a televisão, isso vai despertar uma ação em você. Você vai se sentar e vai assistir. Se você ligou o rádio e tem sinal, ele vai começar a funcionar. Então, você vai começar a ficar atento ao que está sendo dito lá. Tá? Um outro exemplo de sinal, o juiz, na partida de futebol, ele apita. Quando ele apita, os jogadores vão ter alguma reação. Tá vendo? Eles vão agir mecanicamente, porque eles já estão condicionados àquilo. Se está começando o jogo e ele apitou, é para quê? Para a bola rolar. Se está durante o jogo e ele apitou, tem que parar. Parar porque aconteceu alguma coisa. Se está perto, né, do final do jogo e ele apita, é porque a partida se encerrou. Então, olha aí, é um sinal. O apito é um sinal de que o jogo vai começar, um sinal de que a televisão está funcionando, um sinal de que o telefone está funcionando, um sinal. Ele sempre que a gente ouve esse sinal, a gente tem uma ação, tá? Quem está recebendo essa ação, o receptor, ele tem uma ação. Ele vai empreender algum movimento todas as vezes que esse sinal tocar. E aí a gente vai ver na escola também, né? O sino toca, ou a campainha toca, uma música toca, seja lá o que for, as crianças já sabem. É de manhãzinha, ela pode ser pequena como ela for, ela bota a mochila e ela já vai, porque ela sabe que a aula vai começar. Se for no meio do tempo, é a hora do recreio, é a hora do lanche. Hora que ela gosta muito, é feliz essa hora. E quando toca de novo, ela tem que voltar para a sala. Se tocar lá no final da manhã, é para ir embora para casa. Então, isso é um sinal.
tá? Ó, sinal, a campainha tocou, a ação que eu vou desenvolver, já é hora de ir para casa. Arrumo minhas coisas, boto minha mochila na costa, vou embora, tá? Então, para você perceber qual é essa relação dessa ação mecânica do sinal. O outro, sintoma. Sintoma também é um signo. Olha só que interessante. Os sintomas, eles são signos compulsivos, eles não são arbitrários, tá? Ele está associado a um laço natural, isso aqui é muito importante. Então, eu amanheci hoje, eu tô com uma dor no meu corpo, muita dor de cabeça, tô me sentindo febril, isso é o quê? Um signo. Qual é o nome desse signo? Sintoma. Eu tenho um sintoma de que eu estou com alguma doença. Por quê? Porque se eu estou com mal-estar no corpo, com dor de cabeça e um pouco febril, alguma doença, pode ser uma virose, pode ser uma gripe forte, pode ser alguma coisa no estômago, enfim, olha, é um sintoma de que algo no meu corpo não está bem. Tá? Então, o sintoma eu acho que é bem tranquilo, né? Muito fácil para a gente reconhecer, porque ele não tem esse laço, ele tem, aliás, esse laço natural, tá? Não sou eu que provoco. Ah, agora eu estou com dor de cabeça, né? Não sou eu que provoco. Isso vem porque é um sintoma, né? Eu sinto sem querer, é natural. Não é produzido por mim, tá? Por isso é que é natural. Então, aqui a febre, não é? Ela está ligada a uma doença, comunica uma infecção. Aqui, olha, eu tentei sintetizar para vocês através das imagens para ver se fica mais fixado, não é? Olha, o signo como sinal, juiz ali, não é? Apitou. Então, quando ele apita, isso é um sinal. É um sinal de quê? De que a partida vai começar, de que acabou, de que foi falta, tá? E os sintomas, que é, no caso, aquilo que é uma coisa, né, uma força natural, que eu não quero, que eu não produzo, mas que chega até mim. No caso, aí, a questão da febre, né, do mal-estar. Nós temos, completando aí, são 6 signos, né? Nós vamos agora, já vimos os 2 anteriormente, vamos agora ver mais 2, os ícones e os índices. O que é um ícone? Ele é um signo baseado na semelhança entre significante e significado. Então, um ícone é porque ele é muito parecido, ele é a representação exata daquilo, ok? Então, ícone, representação exata da coisa. Claro, é representação, não é a coisa em si. Então, nós temos pinturas. Professora, toda pintura é um ícone? Não. Só quando ela é uma representação exata da pessoa ou do lugar. Fotografia, né? Se você tirar uma fotografia minha, ela me representa. Ela sou eu num papel, tá? Que ficou emoldurado, né? Capturado num papel. Então, uma fotografia, ela mantém semelhança do significante com o significado. Os índices são signos em que o significante é contíguo, ou seja, ele está muito próximo ao significado. São as expressões, não é? Olha, este aqui, esse aí, aquele ali. Então, é um índice. Um índice por quê? Porque ele está próximo ao outro, e aí ele diz, não, olha, este pincel aqui, ó, isso é um índice, este.
Professor, o que é o índice? A expressão, este aqui, esse aí, aquele ali, tá? Então, as expressões, elas vão funcionar como índices. Vamos ver aqui, olha, tá? Então, essa foto do Teatro Amazonas, ela é semelhante ao Teatro Amazonas. Então, é um ícone, é uma representação, é um signo. Por quê? Porque é uma representação. Isso aqui não é o teatro. Ah, eu quero entrar aqui. Não, não dá para eu entrar no teatro. Por quê? Porque isso aqui é representação. Mas é uma representação que é semelhante. Por isso é ícone. E os índices aqui, olha. Esse aí, aqui nesse caso, né, é de um filme, O Alto da Compadecida, e aí ele diz aqui, né? Oxe, esse aí mente mais que você, Chico. Ó, esse aí. Então, é alguém que está próximo. Aqui nós temos a expressão que vai se configurar como um índice. Bem, continuando nossos outros dois signos para fechar, tá? Temos aí o símbolo. O que é o símbolo? Quando nós temos uma relação convencional, ou seja, se tornou convencional chamar daquela forma, mas não tem relação de semelhança, não tem relação de semelhança. Observa como é diferente do anterior que nós vimos, olha, do ícone, ele tem relação de semelhança. Aqui no símbolo, nós não temos relação de semelhança, mas se torna convencional. E daí vira um símbolo, tá? Vira um símbolo. Usain Bolt, ele escolheu o raio como um símbolo dele. Aí você diz assim: a senhora disse que é sem relação de semelhança. Pois é, o Usain Bolt não parece com o raio. A professora, ele se parece sim, porque ele é rápido. Pois é, mas uma flecha é rápido também. Por que ele não escolheu a flecha? Podia ter escolhido. Tá vendo? Não tem uma relação de semelhança. Agora, isso também é importante. Olha, para ser símbolo, tem que ter algo de comum. Tem que ter algo de comum. Não precisa ser semelhante, mas tem que ter algo em comum. Então, por que ele escolhe o raio? Porque o raio é rápido e essa também é uma característica dele. Ele é rápido. E aí, todas as vezes que ele faz lá o símbolo, todo mundo reconhece que é o Bolt. Isso acaba fazendo o quê? Sendo convencional. Isso nós vamos ter nas marcas. O nome das grandes empresas, elas são símbolos. Todas as vezes que você olhar uma maçã mordida, não é, como a gente fala, você já relaciona aquele símbolo a uma determinada marca. Quando você olha as letras, da forma como é escrito Coca-Cola, você já relaciona a marca. Não é só escrever Coca-Cola de qualquer jeito, mas ela tem uma forma de ser escrita, né? Algumas marcas, elas têm seus símbolos próprios. Uma arara, um raio, um sol, um gato. Então, ela escolhe ali um personagem ou qualquer objeto para ser o símbolo daquela marca, tá? Então, não tem uma relação de semelhança, mas se escolhe por algo em comum, tá? Então, por exemplo, o símbolo dos professores é uma coruja. Por quê? Porque a coruja... né? Aí você vai pensar, então todo professor se parece com uma coruja? Não, porque não tem relação de semelhança. Mas o que tem de comum? Dizem que a coruja é sábia. E dizem também que os professores são sábios. Então, olha, faz-se essa relação.
Os nomes, esses aí são bem tranquilos para nós. São signos que, embora sejam convencionais, não há um atributo intencional para aproximá-los. Convencionou-se que vão me chamar de Joaquina. Joaquina é meu nome. Não há um atributo intencional para me aproximar. Ah, minha mãe olhou para mim e disse, olha, ela se parece com, então vai se chamar... Não, isso não existe, não é? Não há essa intenção. Existem outras Joaquinas que podem ser muito diferentes de mim, tá? Então, os nomes, eles são particularidades dos seres, né? Nós temos Maria, não é? Aqui é um nome, vai simbolizar uma pessoa, mas não quer dizer que todas as Marias sejam do mesmo jeito, tenham as mesmas características. Então, símbolos e nomes também são signos. Aí aqui, olha, Usain Bolt fazendo o raio, não é? Então, isso aqui é uma marca registrada, não é? Que ficou, todo mundo quando faz isso já sabe que está simbolizando o Usain Bolt. E os nomes, né? Aqui, ó, vários nomes, e cada nome desse aqui mantém um ser na sua particularidade e individualiza. Porque não é porque se chama Milena ou Ramon que todo mundo, todo Ramon é igual, toda Milena é igual. Bem, então, aqui, não é, nós fechamos os nossos tipos de signos. Temos os sinais, os sintomas, os ícones, índices, símbolos e nomes. E aqui nós também finalizamos a nossa aula de hoje, nessa primeira parte da semiótica. Nós iniciamos vendo o que é a semiótica, o que a semiótica estuda, compreendemos por que nós temos que estudar um pouco da semiótica, né? Porque ela está presente na nossa vida, como vocês já começaram aí a perceber. Você vê que você tem ícones, você tem símbolos, índices que estão aí na vida, nos textos que a gente lê dentro da universidade, inclusive, né, nos materiais que nós temos que analisar. Às vezes os professores pedem, olha, analisa um filme. O filme, ele é um tipo de signo. Então, eu preciso ter essa compreensão para poder ter um benefício maior, não é? Para que a universidade consiga me trazer aí mais elementos, maior aproveitamento dessas disciplinas. Tá? Então, aqui nós encerramos a nossa aula sobre semiótica na primeira parte e eu vou aguardar vocês para a nossa segunda aula sobre semiótica e espero que vocês tenham sempre um bom proveito. Até mais!